Olha só, o cenário trabalhista na Argentina está pegando fogo. Uma nova e bem controversa reforma acaba de virar lei e a reação foi praticamente instantânea. Um grupo de advogados trabalhistas já está se mobilizando porque promete ser uma batalha jurídica daquelas, uma que pode de verdade redesenhar o futuro dos direitos dos trabalhadores no país. Uma aberração. É com essa palavra, bem forte, que os advogados que se opõem à reforma descrevem a nova lei. Isso já mostra, logo de cara, o tamanho da briga e a perspectiva deles sobre o que está acontecendo. Para eles, não é só uma mudança na legislação, é um retrocesso fundamental. Ok, para a gente entender essa disputa a fundo, vamos passar pelos principais pontos de discórdia. São como os campos de batalha onde essa luta jurídica vai de fato acontecer. Então, tudo começa com o estopim de tudo, a nova lei trabalhista em si. Quem defende a lei diz que ela é essencial para modernizar as relações de trabalho, para reduzir custos para as empresas. Só que, por outro lado, ela muda completamente a forma como as disputas são resolvidas, e foi isso que provocou essa reação jurídica imediata e super estratégica. Então, o que está em jogo aqui não é só um debate técnico, sabe? Uma vírgula na lei. Na visão desses advogados, o que está em discussão é a defesa de princípios básicos, é a proteção do acesso à justiça para o trabalhador que eles enxergam como a parte mais fraca dessa história toda. Agora, vamos ao primeiro grande ponto de atrito, que é uma regra nova com um nome complicado, plus petizione inexcusabile. Traduzindo, é a penalidade por pedido excessivo. E essa é a parte que coloca o patrimônio do próprio advogado em risco. E aqui a gente vê o tamanho da mudança. Antes, o sistema analisava a intenção do advogado, tinha que provar má-fé. Agora, esquece, a penalidade é automática, é objetiva. Se a conta final do juiz for um mísero peso, menor do que o advogado pediu, quem paga os custos do processo do próprio bolso é ele. E aqui, os advogados apontam para uma coisa que, para eles, não faz o menor sentido. Uma falha lógica no próprio texto da lei. A palavra inexcusável sugere um julgamento de valor, certo? Algo que não tem desculpa. Mas a palavra objetiva elimina exatamente essa análise. Então, como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? O argumento deles é que isso vai muito além de uma regra ruim. É visto como um ataque direto a vários direitos que estão lá, garantidos na Constituição. A ideia é que isso cria um medo tão grande no advogado que ele vai pensar duas vezes antes de defender um trabalhador com unhas e dentes. A próxima frente de batalha envolve a forma de pagamento. É uma nova regra que muda como e principalmente quando um trabalhador que ganhou o processo vai ver a cor do dinheiro. Para os defensores da lei, é uma maneira de dar um respiro financeiro para as empresas. Já para quem critica, a história é bem outra. Em termos bem práticos, a empresa perde o processo. E em vez de pagar o que deve de uma vez, agora pode parcelar em até 1 ano. Agora imagina o impacto disso no poder de compra de uma pessoa, especialmente num país com uma inflação altíssima. Mas o grande problema, segundo os advogados, é que a lei é muito vaga, deixa um monte de pontas soltas. Isso cria uma insegurança jurídica enorme e abre brechas para abusos. Por exemplo, será que uma empresa poderia pagar uma merreca por 11 meses e deixar o grosso do valor só para a última parcela? A lei não deixa isso claro. Bom, agora a gente chega na parte que é talvez a mais técnica, mas também é que tem um maior impacto financeiro direto no bolso do trabalhador. A nova fórmula para calcular os juros das indenizações. A lei criou um novo mecanismo de 3 etapas para esse cálculo. Basicamente, ela define uma taxa base, um limite máximo, que é o teto, e um limite mínimo, que é o piso. Parece complexo, né? Mas os advogados argumentam que essa fórmula toda tem um resultado final bem simples: diminuir o valor que o trabalhador recebe. E para ter uma ideia do tamanho do impacto, olha só os números. A análise dos advogados mostra que a nova fórmula simplesmente derrete o valor real da indenização. No exemplo prático, o que antes daria 102 milhões de pesos, agora vira 68 milhões. Para colocar de um jeito bem direto, o trabalhador perde 1/3 do valor que receberia no sistema antigo. É uma fatia enorme do dinheiro que a pessoa esperou anos na justiça para receber. E o argumento deles aqui é bem sutil, mas poderoso. Eles dizem que a lei pegou uma decisão antiga da Suprema Corte que tinha sido criada para proteger o trabalhador e distorceu completamente a lógica dela. Um mecanismo que servia para aumentar o valor mínimo a ser recebido foi transformado em uma ferramenta para reduzir o valor final. É como se tivessem transformado um escudo em uma arma contra o próprio trabalhador. Certo, diante de tudo isso, qual é o plano de ação dos advogados? Eles não ficaram parados, desenvolveram uma estratégia jurídica com 2 frentes de ataque bem definidas para levar essa briga para os tribunais. A estratégia toda se apoia em 2 pilares. O primeiro é dizer, ei, não pode mudar as regras no meio do jogo. Ou seja, a lei nova não deveria valer para casos que já estavam correndo na justiça.
E o segundo pilar é ainda mais direto: argumentar que essas novas regras são simplesmente ilegais, porque ferem a Constituição. No fim das contas, a forma como os advogados enxergam essa luta é bem clara. Eles dizem que a batalha não é sobre a profissão deles, mas sim sobre preservar direitos já conquistados pelos trabalhadores contra o que eles consideram um ataque sem precedentes. E isso nos deixa com a pergunta que está no centro de todo esse conflito. Essa ofensiva jurídica é uma defesa legítima e necessária dos direitos dos trabalhadores? Ou é uma tentativa de barrar uma modernização que, segundo os defensores da reforma, é crucial para a Argentina? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro das relações de trabalho no país.